amados, sejam muito bem-vindos para mais... Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer como se fosse uma FaceTime, como se eu estivesse a desabafar aqui com vocês, e eu vou contar para vocês 20 coisas que eu aprendi até aos 20 anos. Não foi fácil aprender essas coisas, mas foi muito eficaz. E para quem não sabe, vou completar 21 anos este ano de 2025, tá quase, né? E eu queria partilhar isso com vocês. Se puder servir de conselho para alguns que estão aqui, não sei se tem mais novos aqui, menos de 20 por aí, eu vou ficar muito feliz de ajudar pelo menos uma pessoa com essas dicas. Então vamos pro vídeo sem muita enrolação. Calma, antes de nós começar o vídeo, eu sei que eu tô meio sumida do YouTube. Nossa, isso vai fazer parte também das 20 coisas. Às vezes eu dou uma sumida, a gente para me encontrar, porque a gente se perde de nós mesmos e faz parte, tá? Eu tô aqui com a minha lista. E eu vou começar de um jeito mesmo, já pesando o clima, sabe? Bora? Bora pro vídeo? Bora. Em primeiríssimo lugar, os teus traumas não justificam as tuas atitudes. Ai, gente, vamos parar com isso de que, meus pais foram negligentes, nunca me deram atenção, nunca me deram carinho, e você é uma pessoa babaca, escrota, né? Isso não justifica. Tu és responsável pelos teus próprios atos. E olha, culpar os pais tem uma fase, tem um processo aí, e que tem uma idade que você vai culpar os pais porque tal coisa na tua vida, mas chega uma idade que tu és responsável pelos teus atos, e ser uma pessoa mal educada, grossa, desumilde, não... E porque tem traumas, isso não justifica. Então deixa de ser babaca e cresça, sabe? Evolua. Em vez de tu estares a culpar pessoas, a culpar os outros pelo que tu és ou pelo que tu... pela tua persona, tu devias pegar nesses teus traumas e fazer deles a tua força. Pegar nesses teus traumas e fazer diferente. Pegar nesses teus traumas e te tornares uma pessoa melhor. Segundo, a tua mãe tem sempre razão. Não, porque a nossa mãe... Às vezes o tom delas nos faz pensar que elas estão erradas ou que elas estão a cismar muito com a gente, mas as nossas mães têm sempre razão. Todas as minhas amizades que a minha mãe implicou, ela tinha razão. Todos os ambientes que ela não queria que eu fosse, ela tinha razão. Todas as influências que ela via que eram negativas para mim e ela me falava, ela tinha razão. Às vezes não da melhor forma que elas se dirigem, né? Mas no fundo, lá à frente, aquilo que elas falam, depois você vai ver, eu te digo, elas têm razão. Lá na frente você percebe o quanto elas sempre tiveram certas e tudo mais. Mas é claro, tem mães e mães, né? Nem todas as mães vão ser esse tipo de mãe que zela pelo filho e tá sempre atenta a qualquer coisa. Terceiro, aprenda a guardar dinheiro. Olha, isso é uma das coisas que foi um aprendizado de há muito tempo e eu sempre quis ter independência financeira. Então, não depender mais dos teus pais, não depender de outras pessoas para você fazer algo, para você ter algo, é extremamente importante. Aprenda a guardar dinheiro. Se tu recebes mesada, por exemplo, eu nunca recebi mesada, meus pais nunca me deram mesada, mas se tu fores uma pessoa, por exemplo, que recebe mesada e tens menos de 20 anos, olha, todo mês que tu recebes essa mesada, aprenda a tirar metade desse dinheiro ou de 20% desse dinheiro e guardar para alguma outra coisa que venha, que tu queiras ter ou que tu queiras fazer. Gente, isso é extremamente importante, né? Nem preciso falar muito. Guardar dinheiro é muito bom. Não seja também só aquela pessoa ilusionista que pegou o dinheiro e desapareceu. Olha, já fui muito assim. Dinheiro caiu na minha mãe. Eu tenho tantos planos que o dinheiro evapora. Me mostrando alguém que pode vir taco a taco comigo. Mas eu tenho esse cuidado de não me faltar nem uns 5 reais na bolsa. Eu tenho um dinheirinho, eu não posso ficar sem 10 reais na minha bolsa, eu não posso ficar sem 10 reais no mês, eu não posso ficar sem um centavo na minha carteira, na minha conta bancária. Isso é inadmissível. Isso passa uma vibe de mais responsável, mais maduro, os teus pais vão começar a ter mais credibilidade em ti e tudo mais. Pega essa dica. Esforça-te sempre. Esforça-te o máximo que tu puderes para te alimentar bem. Olha, alimentar-se bem é extremamente importante. Eu quero ter um cabelo maravilhoso. Eu quero ter uma pele perfeita. Eu quero ter um corpo exuberante. Tu precisas de ter uma boa alimentação para que tudo isso se encaixe, sabe? Tu precisas te alimentar bem, tu precisas começar a ter hábito de beber água, tu precisas te esforçar para fazer isso, porque senão tu nunca vais entender porque que não tens uma pele bonita, porque que tu não tens um cabelo saudável. Olha, eu tive muitas fases de queda de cabelo, meu cabelo sempre era fraco, frágil, caía muito, mas era sempre muito brilhoso, sabe? Era bonito, mas sempre muito debilitado, sempre muito
doente. Eu não entendia, mas quando eu comecei a ver esse fator alimentação, fez toda a diferença. A nossa alimentação conta muito na saúde do nosso cabelo. É aquilo que falam, cuidar do nosso corpo, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ah, vou meter de produto aqui no cabelo. Não, às vezes é de dentro para fora que tu tens que começar a cuidar. Na mesma vibe, eu vou dizer, aprenda a te amar. Se tu não te amares, tu não serás uma pessoa feliz. Se tu não te amas, tu és uma pessoa infeliz. Eu estou a falar isso com toda a certeza do mundo porque eu fui uma pessoa que teve muita dificuldade de me amar, de gostar da minha companhia, de gostar de mim como eu sou. Aprendermos a respeitar o nosso corpo como ele é. Ah, eu queria ter um cabelo liso. Ah, eu queria ter um cabelo não sei o quê. Parem com isso. Começa a te olhar, a te enxergar como tu realmente és. Isso é, assim, um aprendizado e tanto, gente. Então, pega essa bolada aí e ó, engole, porque isso é importante. Comecei a me amar bem tarde mesmo, da fase da minha adolescência, porque eu não gostava de muita coisa em mim, sempre fui muito magra, muito magra mesmo. Se hoje eu tenho um pouquinho de braço, sempre tive dificuldade de me alimentar direito, então eu não engordava e também eu já tenho esse metabolismo meio lento, entendeu? Eu sou uma pessoa ectomorfo, então eu tenho uma dificuldade de ganhar peso, né? Mas eu consigo perder peso muito facilmente, perdendo noites de sono, me estressando, eu perco peso, sabe? Então isso afetou muito na minha autoestima, afetou muito na minha relação interpessoal comigo mesma, afetou muito, assim, no meu crescimento, na minha evolução pessoal. Gente, vocês não têm noção do que eu estou a falar aqui, ou vocês podem até ter noção, porque muitas das vezes nós mulheres pretas temos essa questão de nos inferiorizar, porque ai, o nosso cabelo, ai, a nossa pele, ai, não sei o quê, mas nós somos tão belas, tão bonitas como somos, nós somos tão perfeitos como somos, como Deus nos fez. E eu nem... Sabe? Agora virei poeta. Mas quando eu comecei a me enxergar como eu sou, eu comecei a ver, não posso, eu sou bonita. Eu já quis fechar essa minha abertura. Hoje em dia eu falo, nunca que neva. Eu queria colocar aparelhos porque... Eu falo muito rápido, né? Calma. Queria colocar aparelhos embaixo, mas não queria me colocar aparelhos no médico, porque ele disse, se eu colocar embaixo, tenho que colocar em cima. Mas eu já vi muita gente com aparelhos só embaixo. Mas o que eu falei, doutor, então deixa. Vou ficar mesmo assim com os meus dentes espaçosos, porque eu não posso fechar essa minha abertura. É chique, chiquérrima. Minha mãe tem uma igual, minha irmã tem outra igual, o mesmo sorriso que nós temos, então nem quero. Ai, você é muito textuda. E a minha testa é mesmo o ponto da minha beleza. Começa a te aceitar, começa a se amar, começa a se enxergar como tu és. São aprendizados e tanto, gente. Vamos pro próximo então. Falei, aprenda a se amar, ok? Aprenda a te colocar no topo. Para ti, tu tens que ser a pessoa mais linda desse mundo. Ah, não. Ai, como é que fala? Ai, que autoestima, mulher. Sim, tenha mesmo essa autoestima, é importante. É extremamente importante tu ter essa autoestima. Mas não é só sobre maquiagem, não é só sobre cabelo e tudo mais, e a tua aparência. Também é sobre você tirar um momento para ti, aprender a sair sozinha, aprender a ler um livro, apreciar um momento contigo mesma. Gente, vamos pro próximo bloco, senão eu vou ficar nesse tema até o sol se pôr. Já tinha feito esse vídeo, mas eu gravei de noite, então a luz não ficou boa e eu tô a refazê-lo. E eu espero que dessa vez fique bom para eu postar, porque eu nunca mais postei e eu preciso voltar a postar. E eu vi que tem gente novas aqui no meu perfil, aqui no meu canal. Sejam muito bem-vindos. Já deixam aquele like, já subscrevam. Não esqueçam de comentar, eu respondo todos os comentários. Sejam muito bem-vindos. Nós somos uma família que está só crescendo, tá? No lugar, aprenda a dizer não. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. E vou te dizer o porquê. Olha, muitas das vezes, eu já fui aquele tipo de pessoa que se preocupava mais em agradar os outros, em deixar os outros felizes, e os outros estavam nem aí pra mim, cagavam mesmo em cima de mim. Aprender a dizer não foi um aprendizado que mudou totalmente as coisas. Hoje eu já não me importo, eu não preciso estar em todo lugar, com todo mundo. Não, uma vez o meu irmão disse pra mim, você é muito burra. Eu olhei assim, do nada. Disse, não, é porque você não sabe dizer não. Tens que aprender a falar não nas coisas, você só aceita tudo. Eu parei. Ainda chorei por causa disso, fiquei triste, tem razão, dizer não é libertador. E quando você não sabe dizer não, as pessoas te apanham pata, você dá a mão, eles querem o braço todo, vão te devorar, como se você fosse carne. E você é carne, né? Pôr limite nas pessoas, começa a deixar bem claro nas pessoas que tu te respeitas e que elas precisam te respeitar como tu és, e respeitar os teus limites e respeitar o teu não, ok? Ok. Próxima. Para
mas para mesmo de te comparar. Nossa, quando eu tive muitos choques de realidade quando eu me mudei para o Brasil, sabe? E um deles foi quando eu entrei na Universidade de Medicina aqui. Eu me comparava muito com algumas pessoas que entraram tendo feito cursinhos para estarem mais preparados. Eu não fiz cursinho nenhum, não fiz preparatório nenhum, então para mim eu estava super despreparada para aquilo tudo. Era muita informação, era um método de estudo muito assim, sabe, não dá tempo de você parar e refletir porque é muita informação, muito slide, muita anatomia. E eu me comparava. Sabe o que é que isso me fez? Reprovar. Me fez reprovar. E depois que eu reprovei, eu falei, pô, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou a me colocar nesse lugar? Se comparar te atrasa, bebê. Se comparar te atrasa, bebê. Para com isso, para com isso. Isso é tão libertador, tão libertador. Eu não sou o outro. As nossas redes de apoio são diferentes. Então, tu não deixa de te colocar no lugar do outro. Às vezes o outro teve condições os pais tiveram condições de pagar um curso, um preparatório, e tu não tiveste essa mesma rede de apoio. Às vezes os pais do fulano foram mais presentes e tu não tiveste isso. Então, por que tu vais te colocar... Tentar te colocar, ai, se eu tivesse, ai, se eu pudesse, ai, o outro é melhor, ei, o outro... Bebê, estás a perder tempo, estás a perder mesmo tempo. Quando eu reprovei no meu primeiro semestre do curso, depois que eu parei com esse hábito, só começou a deslanchar. Olha, até fui pegar porque, olha, sabe o que é isso na minha mão? Isso é o histórico da minha universidade. Isso aqui é um resumo desse histórico que tem 50 e tal páginas. O meu primeiro semestre eu tive 3 reprovações. Eram matérias extremamente pesadas e que eu achava que eu não era capaz e que eu não sabia, que eu não conseguia e que o fulano era melhor que eu e tudo mais. Só que quando eu parei de ter esse comportamento de comparação, tudo começou a mudar. Tudo começou a ser diferente. Aprovada, e aprovada. Vou colocar depois um mini print aí. Não vou colocar o histórico todo, né? Tu és capaz no teu tempo, no teu fluxo, na tua hora, no teu momento. Então para com isso, bebê. Acorda. Errar faz parte do processo. Bom, essa aqui é muito importante também. É um dos aprendizados que eu tive e que pode ser como um conselho para ti, né? Não te julgues ou não te maltrates por errar. Nós erramos, nós somos humanos. Mas quando tu erras, tu tens que aprender, né? Quando nós erramos, errar, na verdade, faz parte do processo de aprendizado. Então, quando nós erramos, nós temos que aprender com o nosso erro e evoluir, ok? Muitas situações em que eu já estive, que eu fiz coisas erradas, ou que eu falei com os meus pais, ou que eu fiz algo que para mim foi mesmo um vacilo. Eu me maltratava muito e não tinha necessidade daquilo porque eu aprendi com aquilo, eu evoluí por causa daqueles erros, eu cresci por causa daqueles erros. Ai, tem um passarinho tão bonito que parou aqui na árvore da frente. Ele é preto e cinza. Em nono lugar, aprenda a respeitar os teus limites. Todo mundo tem um limite e você tem o teu limite, então conheça os teus limites e respeite, ok? Para de tentar extrapolar. O sono é uma delas. Tu precisas de dormir. Então tu ficas horas e horas, a madrugada toda no telefone, na internet, a dar roll nos Reels, TikTok, Shorts, enfim. E de manhã tens muita coisa para fazer. Tu achas que vais ter um desempenho bom fazendo esse tipo de coisa, tendo esse tipo de prática? Não. Eu sou ansiosa. Eu tenho problema com sono. Eu também tenho. Mas devemos melhorar isso. Focar no problema e resolvê-lo. Não se cobre por aquilo que você não pode controlar. Não se cobre por aquilo que você não tem controle. Por exemplo, as emoções dos outros. Tu tens controle sobre as tuas emoções? Sim, provavelmente, né? Se não tiveres. Mas sobre as emoções do outro, tu não tens controle. Tu não dominas. Então, sobre o que o outro vai fazer a ti, tu não tens controle. Só tens controle sobre aquilo que tu vais fazer sobre ti mesma, sobre as tuas emoções. Então, fulano me decepcionou. E agora? Ele sabe que fez aquilo contigo. Não te cobres por aquilo que tu não tens controle. Seja tempo, emoções. Por exemplo, até os meus 21 anos eu tinha que morar sozinha, tinha que ter já a minha casa. Isso não é uma certeza. Então tu não podes viver no futuro. Tu não podes começar a viver também do passado. Temos que viver o presente, o hoje e o agora. Isso é uma lição e tanto. Tu não tens controle sobre o passado, tu não tens controle sobre o futuro, tu só tens controle sobre o hoje. Então viva o hoje e para de tentar te frustrar ou te sugar por coisas que tu não tens o controle.
até esse minuto, daqui a um minuto é passado. Oh, são rimas. Em 11º lugar, liberte-se das ilusões. Liberte das ilusões do mundo, liberte das ilusões das más influências. Liberte-se de tudo aquilo que tu sabes que tu fazes no momento de muita emoção. Assim, só liberte-se. Tem muita gente que passa na nossa vida só mesmo para estragar uma coisa, só mesmo para nos distrair. E nos distrai com muitas ilusões, sabe? Com muita besteira. Não sei se vocês estão a entender ou se entenderam essa. Eu gosto de beber até cair. Até quando? Se é assim que queres viver, também, mas é um aprendizado. Para de fazer aquilo que tu não gostas de fazer e só fazes porque os outros gostam para te encaixares. Tu não precisas te encaixar em todo lugar, tu não precisas ser aceita pelas pessoas. Então, para de tentar te provar e ter ilusão de fazer coisas que você não faria no teu estado normal, na tua consciência normal, tu não farias aquele tipo de coisa. Então, tudo tem um fim. Tudo tem um fim, seja relacionamentos amorosos, seja relacionamentos de amizade, seja relacionamentos familiares, tudo tem um fim, gente. Às vezes as pessoas na nossa vida são passageiras, elas passam, cumprem o seu propósito e se vão. Poucas vão ficar, e as que vão ficar é porque tinham que ficar, as que se vão é porque não eram nossos. Isso está no livro de João, se tu não sabes também, está lá na Bíblia, o Senhor até nos disse. Então, para de tentar forçar relacionamentos de amizade ou amoroso. Deixa eu ligar o ar-condicionado, tá calor. Até transpirar. De comprar natas para fazer estrogonofe pro jantar. Isso tem um fim, então tu tens que ter essa consciência de que não, minha amizade com a fulana acabou, eu lhe amava muito, nós éramos muito besties. E acabou, tinha que acabar e a vida é assim, nem tudo é para sempre, nada é para sempre, nem tudo é passageiro. Só entenda, se conforma e segue a tua vida. Para de se lamentar por amizades que terminaram, para de se lamentar por relacionamentos que acabaram. Tinham que acabar e tinha que ser assim, foi assim. E só se liberta e seja feliz. Eu tinha amizades da minha infância que hoje eu não falo com elas, né? Mas eu quando tentei me reaproximar delas, depois todas mudamos de bairro e tudo mais, eu tinha saudades, né? Foi com minhas amigas, não sei o que, minha infância, não sei o que. Fiquei muito feliz por as rever, por falar com elas novamente, mas não foi a mesma emoção que elas tiveram. E eu senti que já não fazia parte daquele meio, então eu me retirei. Além de que eu ouvi coisas absurdas que elas falaram, tipo, cada uma se separou, mas depois todas se reencontraram, mas depois as outras 3 se uniram e tipo, parecia que eu era a que não se encaixava mais, então acabou. Aprenda a ter controle emocional, tenha controle emocional, controle as tuas emoções e aprenda a dominá-las. Elas não podem te dominar, aprenda a lhes dominar. Muitas das vezes você demonstra fraqueza em pequenas coisinhas, as pessoas veem, não, fulano é fraca, não, vão mesmo te pisar, vão mesmo te pisar no pilar mesmo, e aí não vai ser bom para ti. Eu era uma pessoa muito explosiva, nisso de controle de emoções, eu vou dizer o meu ponto, né? Eu era uma pessoa muito irritada, ainda só às vezes me irrito com coisas muito pequenas e bem bestas, mas eu estou a melhorar isso, estou a trabalhar isso em mim. Uma criança muito estressada, muito frustrada, que teve hipotensão, foi diagnosticada com hipotensão com 15 anos, porque se estressava tanto que a minha pressão baixa. Se eu me estresso muito, minha pressão baixa. Sabe o quão perigoso isso é? Então eu comecei a trabalhar isso nas minhas emoções, parar de me irritar com qualquer coisa. Eu chorava, se alguém grita comigo, eu chorava. Isso significa que as tuas emoções estão muito à flor da pele. Tu precisas ter controle das tuas emoções. Qualquer coisa que as pessoas falavam que eu não gostava, se eu me estressava com alguém, eu chorava de estresse, chorava de raiva, chorava de tristeza. É uma lição e tanto. Então daqui dos 21 para cima, que seja totalmente diferente essas coisas. E já... Aprenda a respeitar as decisões das pessoas sobre a tua pessoa. Ou seja, quando as pessoas fazem o que elas fazem e ninguém as obriga a fazer. Fulano me decepcionou, fulano me magoou muito, estou muito triste com isso. E agora? Vou mandar uma mensagem para fulana porque ela fez isso comigo e ela vai ver e ela vai me ouvir. A fulana sabe que ela fez isso contigo, a fulana tem noção que ela te entristeceu, a fulana tem noção. Agora tu vais lhe mandar um textão para quê? Para perder só o teu tempo, para te desgastares, isso te suga, isso te desgasta só mais ainda. Respeita a decisão da pessoa, pega as tuas bicotas e vaza. Às vezes nós próprios temos que aprender a sair da vida das pessoas e respeitar as decisões dela. Fulano me traiu.
dele. Vocês ainda estão nesse debate olha, traição é uma escolha, não é um tropeço, não é um deslize, não é uma... Traição é uma escolha, então essa é a decisão da pessoa que ela teve sobre a tua pessoa. Ela escolheu aquilo. Agora tu vais pegar as tuas bipatas e vais embora da vida dessa pessoa. Vamos, que a lista está quase a terminar, eu tenho que comprar creme de natas para fazer estrogonofe. Aprenda a fazer detox das redes sociais. Pelo menos uma vez no mês, tenha um momento de se afastar um pouco das redes sociais. As redes sociais são tóxicas se você não fazer um detox delas, não filtrar aquilo que tu consumes, não manter aí o equilíbrio. Vai dar um tempo, às vezes. Eu tenho uma amiga que ela meio que me ensinou a fazer isso, porque eu vejo que ela faz muito isso. De vez em quando ela apaga o Instagram, fica sem Instagram por muito tempo. Depois ela volta como se nada tivesse acontecido. E eu acho isso muito diva, muito diva. Faz muito bem para a tua saúde mental, não tens noção. Tenha o hábito de ler a Bíblia. Eu não tô aqui para falar sobre religião. Se tu tens outra crença, como seja ser cristão e tudo mais, medita naquilo que tu acreditas, medita naquilo que tu crês. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, vou meditar mais na Bíblia, vou meditar mais na palavra de Deus. Então, essa lição também é muito importante, pelo menos um capítulo da Bíblia por dia tu podias ler, não vai te custar nada, só um minuto com Deus, só um momento com Deus, vai ser gratificante. Porque a palavra do Senhor nos diz: se tu não és grato no pouco, não serás grato no muito. E muitas das vezes tu não recebes aquilo que o Senhor tem para ti. A zona de conforto não é confortável. Tu só estás com algumas inseguranças ou com medo de alguma coisa. E tu tens que sair dessa zona de conforto porque estás a perder tempo. O teu pecado de estimação é que vai te matar. Sabe aquela pornografia que você vê e fala: não, esse é o último vídeo, é a última vez. Sabe aquela vício no alcoolismo que tu tens e falas: não, é a última vez que eu vou beber, é a última vez que eu vou fazer isso comigo. Isso vai te matar em algum momento. Então, seja egoísta. Na vida a gente às vezes tem que aprender a ser egoísta, mas digo isso no bom sentido, porque tu tens que aprender a te colocar em primeiro lugar. E quando eu falo de egoísmo, eu falo disso. Pensa em ti primeiro, se coloca em primeiro, se prioriza e seja a melhor do mundo para ti. Tudo tem o seu tempo. Para de tentar viver no passado, viver no futuro. Para de tentar viver no futuro, principalmente. Tudo tem o seu tempo determinado, então vai com calma. Não quer dizer que até os 30 anos tem que ter casa, carro, família, tudo, profissão. Calma. Respeita o processo e respeita o tempo. E tudo vai dar certo se você seguir isso. Então essas foram as 20 coisas que eu aprendi até os meus 20 anos. Vou fazer 21, então de lá pra cá vão ser outros aprendizados, mas esses já estão na minha bagagem. E tá pesada, porque demorou pra eu aprender e ter noção dessas coisas que é assim. Às vezes a gente tem que tomar um choque de realidade pra acordar pra vida e começar a viver o hoje. Porque o amanhã a Deus pertence. Espero que vocês tenham gostado. Já está anoitecendo, está a luz, já vai mudando, né? Vou lá comprar as natas para poder fazer o jantar de estrogonofe. E acho que eu vou gravar mais um vídeo hoje, como eu nunca mais gravei. Vou gravar rotina da noite, rotina noturna. Por aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like. Se quiserem deixar uma dica, acrescentar alguma dica aqui, podem deixar. Algum aprendizado, podem deixar aqui nos comentários. Partilhem o vídeo. Me marquem se vocês tiverem a assistir e numa tela maior, como fazem no Insta, me marquem para eu poder repostar que vocês assistiram o vídeo. Enfim, dá algum sinal que vocês apareceram por aqui. Beijos. Tô com cabelo novo, loiro. Sair um pouco da mesmice, se descobrir, conhecer coisas novas, é muito bom. Então, eu sempre tranço cabelos escuros e eu saio um pouco, vim com uma cor mais clarinha. E é isso, eu amei fazer esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mil beijinhos e tchau!